Catacumbas de Paris, onde a vida encontra a morte. Estou fazendo este registro como um aviso para todos que possam encontrá-lo, ou nunca, nunca. Tentem entrar nas catacumbas de Paris através de uma passagem secreta que está escondida sob as ruas da cidade. Pois dentro desses túneis escuros e sinuosos, há algo inexplicável e maligno que reside nos túneis proibidos sob a Cidade da Luz. Primeiro, gostaria de destacar que os nomes das pessoas que mencionarei aqui foram alterados com a intenção de proteger suas memórias e suas identidades. Espero que minha decisão seja entendida e respeitada por todos. Com isso em mente, começarei agora o relato da minha experiência nas catacumbas de Paris, que marcou minha vida para sempre. Como qualquer outra pessoa jovem da minha idade, eu era muito aventureiro e adorava explorar lugares desconhecidos, sempre em busca de emoções e desafios. Meus pais sempre foram muito rígidos comigo, proibindo-me de ir a lugares que consideravam inadequados, como festas e saídas com amigos. Eu me sentia preso, como se estivesse sendo privado de experimentar o mundo exterior como outros jovens. Isso só alimentava ainda mais o desejo de me aventurar fora dos limites que me impunham. Como qualquer outro jovem da minha idade, tornei-me rebelde. Eu mentia para os meus pais dizendo que ia para algum lugar, mas na verdade estava invadindo uma casa abandonada ou explorando algum túnel ou caverna subterrânea com meus amigos que compartilhavam os mesmos interesses. Mas isso não era o suficiente. Eu queria ir mais além, ver novas coisas e sentir mais daquele frio na barriga que só a aventura pode proporcionar. Por isso, quando meu amigo Zack me ligou e disse que havia descoberto um local em uma entrada de esgoto não selada para as catacumbas de Paris, eu estava totalmente a favor. Se você nunca ouviu falar deste lugar ou tem apenas um breve conhecimento, as catacumbas de Paris são uma gigantesca rede subterrânea de túneis e galerias que se estendem por cerca de 300 quilômetros sob a cidade de Paris, na França. As catacumbas, originalmente construídas como pedreiras por volta do século XVIII, foram transformadas em ossuários públicos no final do século XVIII e atualmente são visitadas por turistas como uma atração histórica e cultural. As catacumbas contêm os restos mortais de milhões de parisienses que foram movidos para lá após o fechamento dos cemitérios da cidade. Devido à sua idade e fragilidade, as catacumbas têm regras de acesso rigorosas para proteger o patrimônio cultural e a segurança dos visitantes. Além disso, as catacumbas são um verdadeiro labirinto subterrâneo, não é difícil se perder lá dentro. Por essas razões, as visitas são altamente regulamentadas e controladas. Entrar nas catacumbas de Paris além das áreas permitidas para visitação era estritamente proibido. Violar essa regra poderia resultar em multas e outras penalidades legais. Eu deveria ter parado por aí, mas naquela época, tudo que minha mente rebelde pensava era: tudo que é proibido tem um gosto melhor. Chamamos outro amigo, Sebastian, e começamos a planejar tudo. Quando iríamos, o que levaríamos e como não nos perderíamos. Este último foi resolvido por Zack: usaríamos tintas luminescentes. E sim, olhando para trás, percebo como tudo isso foi estúpido desde o início. Não lembro qual mentira contei aos meus pais, mas eles acreditaram. E eu consegui encontrar meus dois amigos sem nenhum problema. Entrar nas catacumbas de Paris por uma entrada secreta nos esgotos sempre seria a aventura de uma vida. Eu estava muito empolgado e ansioso para essa aventura tão diferente das que já fiz antes. Zack liderou o caminho, ele nos levou até o esgoto onde dizia estar a entrada do ossuário. Levamos cerca de 20 minutos para encontrar essa entrada, porque na verdade Zack não conhecia nenhum local, ele apenas ouviu um boato de que havia uma entrada por ali. A entrada era estreita e escura, com apenas um feixe de luz entrando pela fresta no topo. Zack foi o primeiro a entrar, seguido por mim e Sebastian. Sentimos o cheiro forte e desagradável de esgoto em nossas narinas, mas isso não nos impediu de avançar. Foi então que vimos uma escadaria íngreme que levava ainda mais fundo. Descemos as escadas com cautela, observando cuidadosamente cada passo que dávamos. O som da água correndo pelos canos ecoava por todo o lugar. Mas isso não me incomodava, afinal, eu estava focado em encontrar algo novo. Chegamos a uma enorme sala subterrânea com paredes sujas e úmidas e um chão escorregadio.
As lanternas que carregávamos iluminavam apenas uma pequena parte da sala, e a escuridão ao redor tornava tudo ainda mais assustador. No início, não tinha certeza se estávamos entrando no ossuário ou se era apenas um dos corredores do esgoto, mas então os feixes de nossas lanternas começaram a revelar alguns ossos aqui e ali, até que uma parede inteira adornada com ossos e crânios humanos nos deu uma recepção macabra. À medida que avançávamos nas profundezas das catacumbas, o ar ficava abafado e mofado. As paredes úmidas pareciam se fechar ao nosso redor, e a escuridão era total. Mas em vez de sentir medo, nos sentíamos como aqueles bravos youtubers com canais voltados para exploradores urbanos que entram em lugares proibidos como esse. E isso era incrível. A Catacumba de Paris era uma incrível galeria de arte macabra. Era impossível negar a beleza mórbida daquele lugar. As paredes eram revestidas com crânios empilhados e ossos humanos, formando imagens grotescas e assustadoras. Eu não conseguia deixar de sentir que estava sendo observado através das órbitas vazias de centenas de crânios. Peguei meu celular e comecei a filmar ao redor, capturando todos os detalhes das estruturas históricas, até que um som estranho ecoou pelos túneis escuros. Tudo estava silencioso, até Isaac dizer: "Relaxa, seus medrosos, deve ter sido apenas um carro passando por cima." Ele enfatizou sua afirmação apontando para o teto acima de nós. Relaxamos depois disso, as palavras de Isaac faziam sentido. Estávamos em algum lugar sob a cidade, não poderia haver nada aqui, o som só poderia ter vindo da superfície. Com o passar do tempo, meu entusiasmo inicial estava se transformando em outro sentimento, que eu me recusava a mostrar para meus amigos, pois não queria manchar minha fachada de grande e corajoso aventureiro. Mas não podia negar que a vozinha dizendo que algo estava errado estava ficando mais alta. Filmar Sebastian caminhando ao lado de uma parede cheia de ossos humanos empilhados enquanto ele dizia: "Olha isso! Isso é tão legal", me ajudou a me recuperar um pouco. Até que percebi que Zack entrou em um corredor diferente e se afastava cada vez mais. "Zack! Não fique vagando sem rumo, você sabe que é fácil se perder por aqui", gritei, mas Zack apenas respondeu com sua típica arrogância: "Calma, mãe. Só quero dar uma olhada por esses corredores. Antes que percebam, eu estarei de volta." Revirei os olhos e continuei filmando Sebastian. Eu estava acostumado ao hábito de Zack de se afastar do grupo e de alguma forma nunca se perder. Foi a partir desse ponto que nossa aventura se transformou em um pesadelo. De repente, Aki gritou de um dos corredores, fazendo com que eu e Sebastian nos virássemos alarmados. Gritei o nome dele e iluminei com a lanterna todas as entradas dos corredores próximos, mas não consegui encontrá-lo. Então sons como ossos rangendo e tilintando ecoaram pelas galerias, fazendo meu sangue gelar. "Zack, isso não tem graça, seu desgraçado", gritei alto enquanto iluminava todas as entradas que conseguia ver, acreditando que Zack estava tentando nos assustar de propósito. E então percebi que Sebastian estava paralisado, olhando com os olhos cheios de terror em minha direção, mais especificamente atrás de mim. E então ouvi um rosnado baixo e inumano. Lento e aterrorizado, me virei. A lanterna tremia em minhas mãos, mas mantive o aperto o mais firme possível para iluminar o que quer que estivesse atrás de mim. Eu havia explorado muitos lugares desconhecidos na minha vida, vi tantas coisas, tantas histórias para contar, mas nunca havia visto algo assim antes. Diante de mim estava uma criatura que só podia ser descrita como algo parecido com uma centopeia gigante composta principalmente por vários ossos de diferentes larguras e espessuras, e o que parecia ser tendões e músculos expostos. No lugar da cabeça, havia um enorme crânio humano com grandes dentes afiados manchados de vermelho cuja origem eu me recusava a acreditar. Aquela coisa gigantesca se movia lentamente com suas muitas pernas retorcidas em nossa direção, nos observando com grandes órbitas vazias enquanto se erguia com a parte frontal de seu longo corpo até superar nossa altura e quase tocar o teto. Por um momento, simplesmente ficamos parados, incapazes de acreditar no que estávamos vendo. Até que a criatura grotesca soltou um som agudo e estridente que nos fez estremecer até os ossos. Corremos sem olhar para trás, tentando manter um ritmo forte e constante, seguindo a tinta luminosa que Isaac usou para marcar o caminho até a saída.
Mas foi quando ouvimos os passos pesados da criatura e o ranger de suas mandíbulas que a adrenalina tomou conta de nossos corpos. Soltei a mochila para me livrar do peso, e Sebastian fez o mesmo. Em algum momento, no meio do pânico, perdi minha lanterna e meu celular também, mas naquele momento as coisas materiais não importavam. Milagrosamente, consegui escapar até a saída, mas quando olhei para trás para ver se aquele monstro ainda estava me seguindo, percebi, horrorizado, que Sebastian não estava mais atrás de mim. Voltei para a entrada novamente, mesmo que todos os meus instintos me dissessem para não fazer isso. Gritei o nome de Sebastian o mais alto que meus pulmões permitiam, mas a escuridão só me respondeu com silêncio. Essa experiência me mudou para sempre. Nunca mais serei o mesmo aventureiro destemido que eu era antes. Consegui escapar com minha vida, mas o preço que paguei pela minha imprudência foi alto. Perdi meus melhores amigos e agora vivo com essa amarga e merecida culpa pelo resto da minha vida. Tudo que eu conseguia ouvir era uma respiração pesada. Conseguia ver vagamente através do pano que cobria a minha cabeça. Havia uma figura de pé na minha frente. Acho que ele era a fonte da respiração incrivelmente pesada. Eu não queria me mover. Eu não conseguia me mover. Provavelmente só foram 5 ou 6 minutos, mas parecia uma eternidade em que nenhum de nós se moveu, exceto para inalar e exalar. Ele sabia que eu estava consciente. Lentamente, ele puxou o pano da minha cabeça. Era mais claro do que eu esperava. Enquanto meus olhos se ajustavam, eu o vi. Cerca de 1,80 metros de altura. Vestindo uma camiseta branca esfarrapada e jeans sujos, esse homem era perturbador. Furúnculos no rosto e um olhar vazio, como se estivesse perpetuamente encarando o vazio. "O que você quer?" Eu sussurrei porque minha garganta estava seca. Ele não reagiu. "Quem é você?" Consegui falar dessa vez. Mesmo assim, nenhuma resposta. Sua mão se moveu em direção ao meu rosto. Tão lentamente, como um caçador tentando não assustar um cervo. Mas esse cervo estava aterrorizado. "Não me toque." Um pedido inútil, pois ele continuou em direção ao meu olho. Seus dedos sujos alcançaram meu globo ocular. Ele aplicou pressão lenta, mas cuidadosamente. A dor foi crescendo gradualmente. Eu sentia a sujeira dos seus dedos na minha cavidade ocular. Ele puxou. Ele puxou com a força necessária para arrancar meu olho. Eu não pude evitar gritar descontroladamente. Com meu outro olho, vi o globo ocular em sua mão. Chorando tanto quanto alguém poderia e gritando em choque e terror, eu o observei. Eu o observei colocar o olho na boca e mastigar. Como um tomate cereja, um estouro de vermelho em sua boca. O fluido escorria de seus lábios enquanto ele continuava a mastigar com o mesmo olhar vazio. O som ficou para sempre gravado na minha mente, mastigando e mastigando e mastigando. Algo está nesta casa. Há cerca de 1 ano, meus avós se mudaram de nossa cidade natal, junto com meu tio, para uma cidade maior. Nas primeiras vezes que os visitei, fiquei apenas 1 ou 2 dias, até que minha mãe também se mudou para morar com eles. Eu vim para cá passar o verão e planejava voltar para casa logo depois dos eventos que ocorreram. Para entender a história, vou descrever a casa. É uma casa grande, com 3 quartos. Quando você entra pela porta da frente, à sua esquerda está a sala de estar, e na sua frente, um pequeno corredor que leva ao quarto do meu tio. À esquerda desse corredor, há outro corredor mais longo que leva ao quarto dos meus avós e ao escritório deles. Na sala de estar, temos um sofá de frente para a entrada da porta da frente. Certa vez, minha avó estava sentada no sofá e viu o que parecia ser uma figura alta, escura e magra espreitando pela porta, em frente à entrada principal. Ela disse que não parecia ser algo maligno, mas tinha uma aparência assustadora. Eu, que gosto do lado sombrio e mórbido da vida, não dei muita atenção ao que ela me contou. Algumas noites depois, eu estava em um dos banheiros me preparando para tomar banho. Este banheiro tem um chuveiro com box, e eu tinha deixado a porta do box aberta. Enquanto escovava meu cabelo,
senti um grande pedaço de cabelo na parte de trás ser levantado. Naquele momento, não me assustei, pois não registrei o que estava acontecendo até que a porta do box foi violentamente fechada, como se algo com a força de um homem furioso a tivesse batido. Foi então que senti uma energia negativa na casa. Continuei com meu banho e depois fui me sentar na sala de estar. Eu estava sentado exatamente no mesmo lugar onde minha avó estava quando eu o vi. Vi aquela figura alta, escura e magra enrolar suas mãos em torno da porta e, muito lentamente e deliberadamente, colocar a cabeça para fora, olhando para mim. Eu o congelei. Fiquei ali olhando para ele por aquilo que pareceu horas, mas provavelmente foram apenas uns 30 segundos. Então, a figura começou a ficar mais baixa e percebi que estava se agachando. Em seguida, desapareceu de volta para o corredor, e desde então eu não o vi novamente. Mas naquele momento senti a pior energia que já havia sentido. O que quer que fosse, me fez sentir como se estivesse sufocando, misturado com uma sensação esmagadora de pavor me inundando. Noleville. Para dar um pouco de contexto, sou um nativo americano de 34 anos do noroeste da Califórnia, cresci e vivi quase sempre na reserva. Nos primeiros 19 anos da minha vida, nunca experimentei nada paranormal, além de ver sombras que se moviam no canto da minha visão dentro da casa da minha avó, onde fui criado. Essas visões passageiras do que passei a chamar de pessoas das sombras eram muito assustadoras e eram vistas em detalhes muito nítidos, mas, uma vez fora de casa, as sombras nunca pareciam as mesmas vistas de dentro. Minha avó sempre negou isso, mas, como aprendi mais tarde na vida, essas não eram meras ilusões. Nunca encontrei uma explicação concreta sobre o que essas sombras poderiam ser, mas cheguei à conclusão de que essas entidades eram energia espiritual residual das poucas pessoas que haviam falecido dentro dos limites da pequena casa, nomeadamente meu tio, minha bisavó e meu avô. Essas entidades eram assustadoras, mas não ameaçadoras, como se estivessem observando de longe para garantir que a vida dentro da casa fosse segura. Tenho alguns incidentes de passos dentro da casa, apesar de todos estarem profundamente adormecidos, um rangido definitivo que só poderia ser causado por passos de um adulto, já que uma criança do meu tamanho não fazia quase nenhum barulho ao passar pela casa. Mas quando meu pai, mãe ou avó caminhavam, havia quase o mesmo som definitivo. O perpetrador invisível às vezes parava no meio da casa, na porta do meu quarto, e ficava ali, sem atravessar o limiar. Eu não tinha uma porta, apenas uma cortina. Sentia dentro de mim que essas eram as mesmas entidades que eram aquelas pessoas das sombras, mas ainda assim tinha medo, apesar de elas nunca terem representado uma ameaça para ninguém. Avançando 25 anos. Minha avó já faleceu há uma década, e a única pessoa nesta casa agora sou eu. Meu pai também faleceu e minha mãe se mudou para a Bay Area, na Califórnia. As sombras não apareceram mais e a casa não rangia sozinha desde que minha avó faleceu, o que me faz acreditar que os espíritos estavam cuidando da minha nana todos esses anos para lhe fazer companhia, apesar dela negar completamente a existência deles. Aos 30 anos, comecei uma tradição de explorar as florestas de Montgomery em noites aleatórias, quando sentia vontade, vagando pela área descuidada por horas a fio, sempre encontrando meu caminho de volta através de um leito de riacho que descia das montanhas para o vale abaixo, representando minha reserva e a cidade de Ukiah ao longe. Avançando para este ano, junho de 2024. Eu estava em uma das minhas explorações mencionadas nas florestas atrás da minha casa, tudo indo normalmente por cerca de 1 hora de caminhada, quando de repente percebi que toda a floresta parecia ter ficado silenciosa. Esse silêncio era opressor e quase tão intenso que fazia um zumbido em meus ouvidos depois que os sons normais da noite, aos quais estava acostumado, desapareceram em um nada aparentemente. Até o vento parecia ter prendido a respiração, temeroso do que estava por vir. O calor que restava do início do verão foi sugado da área quase assim que percebi a falta de som que permeava a região arborizada. Eu esperei profundamente e olhei com perplexidade enquanto o vapor quente saía no ar agora rapidamente esfriando. Sabia que algo estava errado naquelas florestas e era algo ruim. Meu instinto estava em alerta máximo enquanto eu olhava ao meu redor por alguns momentos e preparava minha pistola .32, que sempre carregava em minhas excursões remotas. A área era conhecida por leões da montanha e coiotes,
que poderiam ser a razão para o silêncio, mas não para o súbito aumento do frio. Algo no meu sangue me dizia que eu precisava sair dali. Como se em sintonia com esses pensamentos, comecei a ouvir vozes vindo da floresta, ou melhor, uma única voz que parecia estar fortemente distorcida e forçada, como se fosse exalada pelos últimos suspiros de uma voz monótona. Essa voz fez um calafrio percorrer minha espinha enquanto eu começava a recuar colina abaixo em direção ao riacho que costumava usar para descer ao vale abaixo. Meu sangue estava correndo como a água no Alasca, gelado a ponto de entorpecer meus outros sentidos. Assim que saí da clareira e comecei a aumentar o ritmo em direção ao aparentemente seguro riacho, a voz parecia crescer mais forte, mais constante em seu tom e mais mecânica, forçada. Ei! Eu reconheci. A voz da minha avó parecia falar comigo de todos os lugares ao mesmo tempo, fazendo meu coração disparar e forçando-me a aumentar ainda mais o ritmo, quase correndo para ganhar velocidade sem arriscar escorregar na argila solta na trilha pouco mantida e possivelmente cair no abismo do desfiladeiro. Cheguei na parte mais difícil da minha jornada, enquanto a voz parecia crescer mais forte e começar a dizer mais frases, como se soubesse que eu estava assustado e escapando de sua teia. Começou a dizer coisas como: ei, querido, vem aqui e ajude sua avó, eu encontrei algo com o qual preciso da sua ajuda. Eu sabia que não podia responder a essas palavras, apesar de quanto elas soassem como minha avó, não importava o quanto as palavras me fizessem querer correr e ver a mulher que sacrificou tanto para me ver ter sucesso. Eu sabia o que era criatura e sabia que seria a morte se eu ouvisse aquelas palavras. Eu havia chegado ao desfiladeiro pela única trilha que levava até ele, o resto eram paredes íngremes de argila, exceto por uma área designada que leva ao cemitério e ao final do riacho, que ficava a mais de 3 quilômetros de distância. A voz começou a vir de todas as direções, ecoando com: como você pode deixar sua avó doente aqui? Venha me ajudar, eu caí. Essas palavras machucavam meu coração profundamente, mas eu não podia parar, pois conhecia as histórias do que aconteceu com aqueles que respondem às vozes na floresta, que não correm quando sentem a morte pútrida dentro daquelas florestas. Então foi isso que eu fiz, mantive meu ritmo até chegar à minha pequena casa. O cheiro parecia ter passado assim que deixei o riacho, mas senti como se ainda estivesse me observando, como se quisesse que eu fugisse para me pegar mais tarde. Já se passou uma semana e ouço sua voz fora da minha casa, minha avó me implorando para ajudar. As sombras agora têm uma entidade mais sinistra. O cameraman. YouTube é um lugar bastante cruel. Muitas coisas violentas e horríveis são postadas na plataforma para o mundo inteiro ver, mas há um canal em particular com alguns milhões de assinantes. Todos os seus vídeos mostram pessoas sendo feridas e espancadas, e alguns até são devorados vivos por animais predadores e canibais. É repugnante. Como e por que esse youtuber grava esses eventos em vez de ajudar as pessoas em perigo? Como ele encontra pessoas nessas situações mortais repetidamente? E como o YouTube nunca consegue remover seus vídeos? Essas perguntas têm me atormentado desde que ele tocou minha vida. Devo admitir que assisti a muitos de seus vídeos, mas tenho certeza de que algumas pessoas tentaram processá-lo. Ele é claramente sádico, mas eu pensaria que qualquer um se sentiria envergonhado de lucrar tão felizmente com o sofrimento dos outros. A parte mais estranha, porém, é que algumas das pessoas que ele grava sobrevivem ao trauma e acabam em outro vídeo dele. Se continuarem a sobreviver, acabam aparecendo mais em seus vídeos, então alguns acham que são todos atores e que tudo é planejado. Para mim, no entanto, algo simplesmente não está certo, especialmente considerando o que aconteceu comigo há alguns meses. Eu moro sozinho. Um dia, estava na minha garagem sozinho e algo pesado caiu na minha cabeça. Eu fiquei inconsciente por alguns minutos. Fui ao hospital e tudo estava bem, mas quando fui ao YouTube no dia seguinte, havia um vídeo com muitas visualizações que mostrava eu sendo atingido na cabeça com um martelo na minha garagem. Ninguém estava na garagem para me gravar, e eu não tenho câmeras na casa. Não é algo que eu gostaria de ver no YouTube. Era aquele cara, o que posta esses vídeos. Como diabos ele me encontrou? Eventualmente, eu encontrei mais e mais acidentes perigosos, mas sempre tive sorte de sobreviver. A cada situação, há um novo vídeo meu na mesma experiência.
E eu sei que é o mesmo cara me gravando. Nunca o vi na minha vida, há apenas seus vídeos horríveis. Tentei entrar em contato com ele e dizer que, não importa como ele conseguiu me gravar, ele sofreria consequências. Em várias ocasiões, ameacei chamar a polícia e levá-lo ao tribunal. Ele nunca respondeu, mas decidi entrar em contato com outra vítima, Joel, a quem esse cara gravou muitas vezes. No trabalho de Joel, ele se tornou o alvo de zombarias devido a todos os vídeos ridículos dele no YouTube. Joel me contou que não sabe como esse cara conseguiu gravá-lo tantas vezes, e que ele sempre teve certeza de que estava sozinho durante todos os seus acidentes. Joel está lidando com isso há cerca de 1 ano e me disse que nunca foi uma pessoa desajeitada antes de tudo isso acontecer. É uma espécie de maldição. Quando alguém é escolhido, seus infortúnios se tornam custo desse youtuber para sempre. Então, um dia, o pior aconteceu. Era mais um vídeo de Joel. Ele havia se envolvido em um acidente de carro com fumaça, vidro quebrado e explosões. Foi tão horrível que não consigo entrar em detalhes. Depois disso, fiquei com medo todos os dias do que aconteceria comigo. Eventualmente, eu o vi na minha casa. Eu escorreguei em água no chão da cozinha e, quando olhei para cima, ele estava lá com sua câmera, sorrindo para mim. Gritei para ele sair e parar de me atormentar. Ele correu para cima, mas depois de verificar todos os quartos, ele havia desaparecido. Você adivinhou, no entanto, havia o vídeo de mim escorregando no YouTube no dia seguinte. Até hoje, estou profundamente assustado. Ele está sempre observando e sempre gravando. Não sei o que fazer. Se ele te escolhe, então você está em, e você tem que viver com sua presença pairando sobre você constantemente. Meus acidentes estão piorando cada vez mais. Dia após dia, minha vida se torna mais ameaçada. Não sei como consertar isso, mas estou escrevendo isso como um aviso para todos vocês. Cuidado com o cameraman. Se você vir um vídeo de alguém se ferindo, pode ter certeza de que é por causa dele. Você só não pode ter certeza de que não será o próximo. Em 2006, eu acidentalmente recebi a correspondência de outra pessoa, e ainda me arrependo disso. Era uma manhã de domingo como qualquer outra na casa dos meus 20 anos. Eu estava aproveitando meu café da manhã com meu cachorro, meu único companheiro, já que moro sozinho. Depois, fui verificar a caixa de correio em busca de cartas. Eu estava esperando uma conta há muito tempo, o que me deixava nervoso, não tinha muito dinheiro, era garçom em um restaurante mexicano. Quando vi um envelope na caixa de correio pela primeira vez em semanas, nem pensei em verificar de quem era, apenas o abri assim que o peguei. Mas, em vez de ver um papel de cobrança reconhecível, vi um único post-it amarelo que dizia: terminei o trabalho. Espero dinheiro em 2 semanas. No início, fiquei confuso, depois chequei o envelope e vi que a carta não estava endereçada a mim. Dizia 317 Blair Street East, enquanto minha casa é 317 Blair Street West. Isso pode não parecer uma grande diferença, mas, na realidade, as duas casas estão a meia hora de distância uma da outra. Então, fiquei muito assustado, com uma sensação de desespero iminente. Eu tinha acabado de me envolver no que, na melhor das hipóteses, poderia ser um assassinato e, na pior das hipóteses, e nem quero pensar no que poderia ser, e não havia como contar à polícia, porque é ilegal abrir a correspondência de outra pessoa. A multa seria mais do que o triplo do que eu ganhava em 1 ano, sem contar a possibilidade de prisão. Então, eu não disse nada. Mas as cartas continuaram chegando. O carteiro continuava cometendo o mesmo erro, mas eu continuava abrindo-as. Cadê o meu dinheiro? Já se passaram 2 semanas, dizia a próxima. Se você não me der o dinheiro, vou ter que resolver isso por conta própria. O que aconteceu com J vai acontecer com você. Isso continuou por anos. Eu nunca me mudei ou levei alguém para casa para evitar ser descoberto, mas sempre temi o que poderia acontecer. Estamos em 2024, e eu ainda recebo cartas. A mais recente que recebi me assombra. Eu sei que não é quem eu penso que está lendo esta mensagem.
A Mão Negra. Sim. Esse é o título. E se você leu meu segundo post, sabe sobre minha paralisia do sono. A verdade é que a Mão Negra ainda é um mistério para mim. Também tive paralisia do sono aleatoriamente, mas a da Mão Negra foi uma das mais intensas. E agora, tive mais uma, e desta vez, estava no meu estômago. Era fria. Completamente negra. Mesmo dormindo com as luzes apagadas, era tão negra que era mais escura do que o ambiente ao meu redor. Esse é o mistério da Mão Negra. Sem apreensão. Sem sussurros. Sem estranho debaixo da minha cama. Sem espírito. Apenas essa simples Mão Negra. E agora, neste ponto, quero saber mais sobre ela. Mas estou ao mesmo tempo assustado e animado com o que está por vir. Estou descendo? Definitivamente. Mas estou ansioso por isso. Horror no metrô. A hora era cerca de 23 horas e 30 minutos. Eu estava no metrô, indo para casa. Na estação Music Hall, todos os passageiros desceram. Isso me assustou, pois essa estação é próxima ao centro da cidade e, além disso, a linha termina no aeroporto, então o trem está sempre lotado. O trem partiu. 5 minutos depois, percebi que já deveríamos ter chegado à próxima estação, pois a viagem dura no máximo 2 minutos. Levantei-me e fui para os outros vagões para perguntar a alguém o que estava acontecendo, mas não havia ninguém, o trem estava vazio. 10 minutos se passaram e decidi ir até a cabine do motorista e bater na porta. Lembro-me de ter batido na porta por mais de 3 minutos seguidos. Tentei ligar para o meu irmão, mas meu celular não estava pegando sinal. Voltei para a cabine do motorista e continuei batendo na porta. 1 minuto depois, finalmente o trem chegou à estação. Senti um arrepio quando vi que estava na estação do Chessa Placentia, que fica 9 paradas longe da Music Hall. Saí e fiquei um tempo na plataforma tentando entender o que havia acontecido. A estação estava deserta. O trem ainda estava lá, as luzes estavam apagadas, mas as portas ainda estavam abertas. Meu coração estava acelerado e eu tentava entender o que estava acontecendo quando ouvi um gemido horrível vindo da cabine do motorista. A porta se abriu e, em um piscar de olhos, vi o motorista correndo escada acima a passos largos e rápidos até o andar superior da estação. Naquele momento, senti os pelos do meu corpo se arrepiarem e uma sensação de frio por todo o corpo. Eu estava tão assustado que achei que iria desmaiar. Corri rapidamente para cima e fui em direção à saída, quando de repente percebi o rosto do motorista espiando do túnel que leva à plataforma de passageiros. Ele estava do outro lado da estação, mas eu podia ver seus olhos me observando. Corri o mais rápido que pude para fora, entrei no meu carro e comecei a dirigir para casa. A rodovia estava deserta. Visitante indesejado. Meus pais haviam construído a casa dos sonhos deles em um novo lote na época. Escolheram um terreno que ainda não tinha vizinhos e a história do lugar era desconhecida. Lembro que no primeiro dia que nos mudamos para casa, algo sobre ela parecia estranho, especificamente o quarto meu e da minha irmã. Nossos quartos eram os de canto no segundo andar e compartilhávamos uma varanda. Meus pais também construíram um pequeno espaço ao lado das janelas onde era longo e largo o suficiente para você se sentar ou deitar. Na nossa primeira noite lá, eu havia adormecido com o celular na mão e estava dormindo no colchão no chão, já que ainda não havia uma estrutura de cama. Eu era um sono leve, então, apesar de estar dormindo, eu podia sentir como se algo estivesse em meus pés, como se alguém estivesse segurando meus tornozelos. Eu consegui dormir a noite toda, mas a sensação nunca desapareceu, mesmo depois de alguns dias. Apavorada, convenci minha irmã a me deixar dormir com ela no quarto dela na noite seguinte. A cama dela estava posicionada ao lado da parede e eu coloquei meu colchão ao lado dela, com as costas voltadas para a janela. Era por volta das 2 da manhã quando acordei e a sensação começou a surgir novamente. Eu queria afastar a sensação e precisava da confirmação de que não era nada. Então eu olhei e tudo o que pude ver foi o que parecia ser uma figura escura em frente à nossa janela.
As campainhas de alarme estavam tocando porque nossos quartos estavam no segundo andar e não havia mais ninguém no andar de cima, já que os quartos dos meus pais estavam no andar de baixo. Alguns segundos depois, eu comecei a ouvir batidas na janela, mas me recusei a olhar para trás. Tentei acordar minha irmã em silêncio, mas ela apenas mudou de posição e virou para a parede. Eu estava tão assustada que não consegui me levantar por causa do terror que senti. Em vez disso, fui me aproximando da minha irmã e virei as costas, fingindo estar dormindo, apesar de ouvir as batidas. Nas noites seguintes, primos ou amigos que visitavam a nossa casa relatavam ouvir uma mulher chorando e o mesmo barulho de batidas que eu ouvia sempre que dormiam em um quarto no andar de cima. Nossos quartos eram frequentemente usados como quartos de hóspedes, e se ambos estivessem ocupados, dormíamos com meus pais. Meus pais muitas vezes riam ou desdenhavam, porque não acreditavam no paranormal ou na vida após a morte na época. Um dia, enquanto conversavam com o guarda de plantão a caminho da pista de corrida, minha mãe mencionou que éramos novos na área e onde residíamos. Pela reação do guarda, pudemos perceber que ele estava familiarizado com onde escolhemos viver. Nos disseram que, antes de a área se tornar um loteamento, havia casas na área, mas assim como agora, a casa construída em nossa propriedade havia sido uma casa isolada. Uma mãe, seu marido e sua filha de 3 anos haviam vivido na casa. A casa pegou fogo no andar de baixo e estava subindo quando a família acordou com a fumaça. Sua filha estava dormindo no que hoje é o quarto da minha irmã, enquanto a esposa e o marido haviam dormido no que hoje é o meu quarto. A porta do quarto deles havia derretido e a mãe usou a porta da varanda para acessar o quarto da filha de 3 anos, mas também havia derretido. Ela estava tentando salvar a filha, mas quando percebeu que não conseguia abrir a porta, começou a bater na janela na esperança de acordá-la. Apesar da tentativa do marido de se salvar e atirar da casa, ela se recusou a deixar o local, prendendo os 3 no incêndio, o que resultou na morte dos 3. Não pude deixar de pensar se a sombra, as batidas na janela e o som de uma mulher chorando eram a mesma mulher que havia morrido na casa e tentado desesperadamente salvar seu bebê, mas falhou. Naquela noite, enquanto tentava dormir, eu podia visualizar a mãe chorando na frente da moldura da janela enquanto batia no vidro e esses sons lentamente se transformando em batidas e choro enfraquecido enquanto o fogo consumia ela e sua família.